da dor, ao amor. Pelo Espírito, diz Iaquibá. Pedro Santiago. Romance espírita. Sinopse. Este romance se desenrola entre a segunda metade do século XIX e a primeira do século XX, simultaneamente, em Florianópolis e Lisboa. Um jovem médico milionário, de um momento para outro passa a ver espíritos e, mesmo não acreditando no que vê, se deixa dominar por verdadeiro pavor. Na ilusão de se livrar dessa situação, e prosseguir vivendo libertinamente, como era o seu hábito, acaba traçando um novo rumo, onde acabará caindo num quadro muito conhecido pelos espíritas. A obsessão. É quando entra em cena um criado que, ainda que maltratado por causa da sua condição social, e da cor da sua pele, empreende verdadeiro esforço para mudar o jeito de viver de seu patrão. Nessa jornada em busca de encontrar novos valores, não faltarão exemplos de bondade, de perdão, e da eficiência da justiça divina, sob situações surpreendentes. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Para ver todas as partes de um audiolivro, entre no canal e clique em playlist. Palavras do autor espiritual. A narrativa que compõe o presente romance traz, na singeleza da nossa expressão, o sincero interesse de fazer chegar aos queridos irmãos leitores, uma motivação para o despertar da consciência de quem, porventura, esteja buscando entendimento para a problemática da dor, pois mesmo se tratando de um recurso divino para a educação, e consequentemente, elevação espiritual, ainda é temida, repudiada, e interpretada, tantas vezes, como castigo. Entretanto, além de colhermos o que plantamos, Deus, a fonte da vida, manifesta a ordem universal por meio das leis imutáveis. Contudo, onde age a justiça divina, se encontra também o seu misericordioso amor. Embora dotados dos recursos do pensamento e do sentimento, defrontamo-nos, não raramente, com situações que exigem, para o necessário entendimento, o despertar de uma consciência que ainda não temos, sobre as leis eternas do Divino Senhor da vida. A falta desse valioso recurso implica a incompreensão da lei de causa e efeito, o que acaba gerando inconformação e revolta em quem, necessariamente, esteja experimentando esse método eficiente de educação. Assim é que, motivados pelo desejo de minorar as dificuldades geradas pela carência de conscientização, escolhemos a presente história, dentre tantas outras que nos chegam constantemente, a qual nos chamou a atenção por causa da diferença notada no modo de viver dos principais personagens que, sem se darem conta, percorrem caminhos diferentes traçados, ora pelo amor, ora pela dor, mas que acabam se encaminhando ao mesmo ponto de chegada. Confiantes em Jesus, o Mestre Divino de todos nós, e esperando que o objetivo seja alcançado, passamos o presente romance, da dor ao amor, às mãos do nosso querido irmão leitor, formulando votos de uma boa leitura. Salvador, 10 de janeiro de 2015. Diz Iaquibá. Gratidão a você, que deixa o seu gostei, e comenta, e que compartilha esses vídeos edificantes, com as pessoas que estima. Se inscreva, o seu apoio ajuda o canal a crescer. Capítulo 1. Contagiado pelo mau exemplo. O contágio do mau exemplo é nocivo à boa formação moral. Diz Iaquibá. Depois de preparar a mesa farta para o seu jovem patrão, Doriano Dodô, sentou-se num banco rodeado de flores, na área ajardinada da luxuosa mansão, e passou a observar o movimento das borboletas e abelhas em busca do néctar, enquanto esperava, na qualidade de empregado doméstico, para servi-lo durante o almoço. Mas a observação foi interrompida ao ouvir a sua voz num tom desagradável. Saia da minha frente e não volte a me importunar, pois não tenho nada a ver com a sua vida. Dodô levantou-se rapidamente, aproximou-se e perguntou. Falava com quem, menino doutor? Uma mulher que me apareceu de repente, dizendo que queria um pouco da minha atenção.
Só me aparece quem quer tirar alguma coisa de mim. Eu não vi ninguém mais, a não ser você mesmo. Mas, se ela pediu apenas a sua atenção, por que imaginar que desejava algo além disso? Ora, pela roupa que vestia foi fácil deduzir que queria, sim, algo mais. Menino doutor, não se deve julgar pela aparência, principalmente da roupa, porque não é a roupa que qualifica a moralidade e o caráter da pessoa. O objetivo principal do existir é viver no amor e para o amor. Mas quando nos mostramos indiferentes a esse sentimento, precisamos passar pela dor. Cuidado! Você pode até achar que é fácil escapar das leis dos homens, por causa de sua riqueza material, mas não escapa das leis de Deus. Eu exijo que você pare de falar desse Deus ilusório na minha casa, pois não existe algo superior ao homem. A mim mesmo, por exemplo. Agora que já sabe, abstenha-se de me importunar, respondeu o Dr. Lúcio, um jovem médico que afirmava não acreditar na existência de Deus nem na vida após morte. Para ele, a morte aniquilava a criatura humana, para sempre. Mas você, menino doutor, insistiu Doriano, deve saber que todas as coisas que existem e não foram criadas pelo homem não surgiram do nada. Tem que haver a causa, para que haja, em seguida, o efeito. Mas o fato de você não acreditar na existência de Deus não justifica tanta indiferença e falta de fraternidade com as pessoas consideradas pobres de bens materiais. Não ouse, porque você aqui é apenas um empregado sob as minhas ordens, fazendo o que eu mando e como quero, falou, arrogante, o médico. Se podemos, então, medir o valor das coisas ou situações pela origem, a sua vontade, que é transformada em ordem, para ser por mim cumprida, nada significa. E se as minhas tarefas são para você insignificantes, presume-se que os seus pensamentos e a sua vontade têm o mesmo valor, já que se conhece a árvore, pelos frutos, como disse Jesus. Diálogos desse tom eram corriqueiros na casa, conhecida como Mansão dos Anórios. Mas Dodô, como era tratado desde criança, além de não se importar com as palavras duras e tentativas de humilhação, que o seu jovem patrão desfechava constantemente contra ele, tinha sempre uma resposta lógica, baseada em conhecimentos bem fundamentados, como a seguir. Minha crença, doutor, não diz respeito a esperar sem nada fazer, mas realizar mudanças que podem modificar o destino, sempre para melhor, pois não somos apenas um amontoado de matéria que, logo ao perder a vitalidade, decompõe. Parou de falar, mas, como o médico ficou em silêncio, ele prosseguiu. Independentemente da nossa vontade, de crermos ou não, a vida continua além do que conhecemos como morte. Ora, se o ato de crermos em nós mesmos gera forças internas de onde provém o otimismo, imagine acreditar e confiar em quem está acima de nós. O médico, demonstrando desinteresse no assunto, se dirigiu à mesa para o almoço. Uma hora depois, apesar de surpreendido com as ideias do empregado, pegou o paletó, ajeitou o nó da gravata e falou arrogante. Nem mais uma palavra, pois meu tempo é precioso. Chega de ouvir, simplesmente por educação, tanta bobagem. Perdoe-me a ousadia, mas como considerar bobagem o que aprendi com a saudosa e bondosa senhora Teresa? Que? Ora, a minha mãe, enquanto viva, nada me falava sobre isso. Por que falaria a você? Menino doutor, às vezes só prestamos atenção ao que particularmente nos interessa. O que não nos chama atenção se torna palavras solta ao vento. Era essa a sua postura, toda vez que ela se dirigia a você. Aparentemente ousado, pelo fato de debater e discutir com Dr. Lúcio, se o patrão, Dodô fora criado desde criança ali mesmo na mansão dos Anórios. A mãe, que se chamava Zenira, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, era adolescente. Liberta da escravidão, passou a trabalhar como lavadeira, na casa de uma família portuguesa,
residente em Florianópolis, Santa Catarina, e, posteriormente, para a família da Mansão dos Anórios, onde recebia um tratamento bondoso, especialmente da matrona da família, Isabel, que a ajudava a superar as dificuldades que enfrentava para criar o filho sozinha. Quando havia necessidade de alguma coisa, bastava, para ser atendida, um recado por Dodô, que na época contava apenas 7 anos. Isabel, que se afeiçoara ao menino, toda vez que o via, observava-o detalhadamente, pois além de achar os seus traços fisionômicos parecidos com alguém ligado à sua família, estranhava a postura adotada por Zenira, que silenciava e se demonstrava nervosa não toda vez que o assunto se referia ao pai de Dodô. Mas, apesar disso, Isabel, achando injusto o pai não assumir a responsabilidade com o filho, aproveitou uma ocasião especial para uma conversa franca. Espontaneamente e com muita alegria, Zenira se juntara aos empregados da mansão para servir na festa de aniversário da sua benfeitora Isabel. Num determinado momento, aproximou-se da aniversariante levando uma bandeja com doces e, aproveitando o ensejo, disse-lhe: Sinhá Isabel, eu queria muito poder oferecer um presente valioso como a senhora merece. Mas peço desculpas por nada possuir. Zenira, minha filha, interrompeu-a delicadamente, as coisas materiais, mesmo as consideradas valiosas, nem sempre se constituem o melhor presente. E por isso, estou certa de que você pode, sim, me oferecer um presente de valor inestimável, que é sua sinceridade. Sinhá Isabel, se alguma vez eu faltei com a sinceridade para com a senhora, peço que me perdoe. E prometo que nunca mais deixarei de abrir o meu coração, porque acho que a senhora é um anjo bom que Deus botou no meu caminho. Então, Zenira, posso pedir o meu presente? Sim, sinhá. Me diga, sem faltar com a sinceridade. Quem é o pai de Dodô? Não tendo outra saída e não podendo mais silenciar, como fazia antes, já que acabava de prometer sinceridade, aproximou-se e bem junto ao ouvido da matrona disse-lhe alguma coisa e retirou-se imediatamente do local em lágrimas, enquanto Isabel, impactada com o que ouvira, se tornou por instantes de tal forma alheia ao ambiente, que sequer percebeu que os convidados começavam a entoar a música do parabéns. Dias depois mandou chamar a escrava liberta, e lhe propôs tornar Dodô, doravante, um criado da casa. Mas, sendo Isabel dotada de muita sensibilidade no trato, principalmente para com as pessoas carentes, não ficou só nisso. Além de colocá-lo na escola, ela mesma, que era uma exímia educadora, ensinou-lhe bons princípios, durante 8 anos, até que ela veio a falecer. Mas, àquela altura, Teresa, filha única de Isabel, que também se afeiçoara muito a Dodô, casada há muito tempo com Manuel Anório e ainda sem filhos, passou a tratar com amor materno o filho da ex-escrava. Só depois de muito tempo, quando Teresa já havia perdido a esperança de ser mãe, por causa de um problema de saúde, foi que Lúcio nasceu. Na época, Dodô tinha apenas 20 anos, mas já administrava domesticamente a rica mansão. Orientava os empregados na limpeza, na arrumação e nas atividades da cozinha, pois, nesse particular, se tornara um excelente cozinheiro e, por isso, os alimentos da criança, por preferência de Teresa, passaram a ser preparados por ele. Além disso, viam-no sempre carregando o menino nos braços, segurando a mãozinha, ajudando a dar os primeiros passos e participando, com muita alegria, das suas brincadeiras, razões pelas quais acabou cultivando por ele uma grande afeição. O carinho e o respeito com que fora tratado pela maioria dos componentes da família deram-lhe tamanha segurança, que, mesmo diante do menosprezo de Manuel Anório, o único que até então não lhe demonstrava simpatia, não se permitiu desequilíbrio emocional. Essa situação de relativa paz durou pouco, porque logo depois que Lúcio retornou de Portugal, onde fora estudar medicina, Manuel Anório desencanou, e o jovem médico, contagiado pelo exemplo do pai, passou a manifestar sua aversão a Dodô, por causa da cor da pele e da condição de criado da casa.
porém, não conseguia externá-la como desejava, em respeito à mãe Teresa. Mas essa proteção também não durou muito, já que, meses depois da morte de Manuel Honório, Teresa desencanou, deixando Lúcio órfão, mas detentor de uma grande riqueza material, a título de herança. Sentindo-se senhor de tudo que herdara, o jovem médico, dias depois da morte da mãe, sem qualquer impedimento para manifestar o seu repúdio contra Dodô, tratou imediatamente de desvinculá-lo da condição de criado da casa e, consequentemente, da família, como já vinha planejando. A partir de agora, disse, autoritário, você será apenas um empregado dessa casa. Para que isso fique claro, você receberá, mensalmente, um salário. Menino doutor, interrompeu Dodô, não desejo receber qualquer pagamento pelo que faço aqui, onde fui criado e tão bem tratado pela sua avó, a benfeitora Dona Isabel, e pelo anjo bom dessa casa, Dona Teresa, a sua amada mãe. Espere, porque eu ainda não terminei de falar. Ouça com atenção. Acabou a regalia. Doravante, você fará todos os trabalhos domésticos da casa, porque a partir de amanhã não quero mais ninguém a título de empregado, a não ser você, porque além da despesa com tanta gente aqui dentro, sem quase nada a fazer, há muito objeto de grande valor aqui, e assim ficará mais fácil apurar, no caso de roubo, já que, além de mim, só há você aqui. E tem mais. Quando eu não estiver em casa, não deixe nem mesmo o meu melhor amigo ultrapassar a porta de entrada. Entendido? Mas, menino doutor, para que tanto rigor? Seu papel daqui para frente nessa casa será fazer o que eu mandar, sem questionar. Nunca reclamar, se quiser continuar aqui. Se não, a porta por onde você entrou um dia, pela bondade da minha avó, está aberta também para sair. Dodô, surpreendido com a atitude do menino doutor, como o tratava carinhosamente, saiu do local e se dirigiu à área ajardinada da mansão. Sentou-se num banco, fechou os olhos e logo começaram a passar por sua mente as imagens de cada cena, desde quando o carregava nos braços, passando pelas brincadeiras infantis, até quando ele foi para Portugal com o objetivo de estudar medicina. Quando Dodô se deu conta, lágrimas rolavam rosto abaixo. O jovem médico não herdara apenas bens materiais, mas, sobretudo, as ideias do pai, Manuel Honório, que não demonstrava qualquer sentimento de afeição com as pessoas de cor negra, principalmente as que não tinham recursos financeiros, pois considerava o dinheiro a prioridade da sua vida. Já a mestra, como era tratada Isabel, e a filha Teresa, uma eficiente advogada, haviam sido consideradas, no meio onde desenvolviam suas atividades, mulheres brilhantes. Além das qualidades morais intocáveis, demonstravam-se bondosas e amáveis, resultado das observações que faziam, com bastante interesse, das luminosas lições de Jesus contidas no Evangelho, e de muitas outras fontes de conhecimentos, já que se encontravam sempre abertas a qualquer conceito sobre a vida, adotados ou não por religiões, contanto que coincidissem com os ensinamentos de Jesus, e sobretudo quando se tratava da prática da caridade, quer fosse no suprimento das coisas materiais ou do apoio moral, o que não perdiam a oportunidade de fazer. Os ascendentes da família chegaram ao Brasil, mais precisamente a Santa Catarina, na segunda metade do século XIX, onde, por meio da pecuária, do comércio e de negócios ligados a imóveis, conseguiram amealhar, no decorrer dos anos, uma grande riqueza. Assim é que o Dr. Lúcio, seguidor fiel dos costumes não recomendáveis do pai, em detrimento dos exemplos dignificantes da mãe, sem o amparo da crença em um ser supremo, e ainda jovem, mas senhor de tudo em sua volta, deixou-se afetar pela prepotência e pelo orgulho desenfreados. Nessa situação, passou a nada temer, pois ignorava a justiça divina e fazia pouco caso da justiça dos homens, já que, na sua ótica distorcida, o dinheiro compraria e calaria todos. Dodô, no entanto, apesar de tratado com rigor e menosprezo,
Mantinha-se paciente e tolerante, buscando todos os meios ao seu alcance para despertar o seu jovem patrão à busca do real sentido da vida. Para isso, ele aproveitava as horas de descanso e estudava com afinco o Evangelho, absorvendo o conhecimento das lições luminosas de Jesus e, além disso, pesquisando constantemente obras literárias disponíveis na biblioteca da casa, entre elas as preferidas de Isabel e Teresa, as quais eram mantidas sob os seus cuidados, guardadas em local onde somente ele tinha acesso, pois considerava a leitura um segredo. Fora isso, a alegria da sua vida era servir, motivado pelo argumento de que foi Jesus, o Divino Mestre, quem mais serviu e continuava servindo a todos. Nota da Súria. Muitos inscritos estão me comentando que deixaram de receber as notificações do YouTube. Para resolver essa situação, clique no sininho, e logo em todas. Capítulo 2. Em defesa da vida. Onde vicejam dificuldades, sempre florescem experiências. Dizia Akbar. Logo depois que o médico saiu, Dodô ia se dirigindo ao interior da casa para cuidar dos seus afazeres, quando ouviu alguém chamá-lo lá fora. Retornou e, ao perceber de quem se tratava, sorriu contente. Era Cidélia, uma jovem de agradável presença e de inegável beleza, que tinha uma relação amorosa com Dr. Lúcio, para quem ela fazia, sem oscilar, todas as vontades, na ilusão de tê-lo como esposo e desfrutar de uma vida fácil e rica. Preciso muito da sua ajuda, disse ela, sem perda de tempo, demonstrando aflição. Menina Cidélia, o que consigo fazer pelas pessoas é sempre muito pouco por causa da minha incapacidade. Mas, dentro do possível, tentarei fazer de boa vontade o que sirva para ajudá-la. Apenas algumas folhas para fazer um chá pode ser a solução do meu problema. Você, que gosta de fazer remédio de folhas, não encontrará dificuldade para me ajudar. Mas antes eu preciso saber o que você está sentindo. Trata-se de um segredo que, além de você, ninguém mais, principalmente o Dr. Lúcio, deve saber. Eu estou grávida. Louvado seja Deus. Que esse espírito seja bem-vindo, menina Cidélia. Não, exclamou a toda voz e prosseguiu. Que não venha. Seria muito difícil para mim, porque certamente Lúcio me abandonaria. E isso não pode acontecer, já que a solução para minha vida está nessa relação. Do contrário, eu prefiro morrer, disse, chorando. Menina Cidélia, exclamou entristecido o criado da mansão dos Anórios. Eu sou a favor da vida. Conheço e cultivo algumas plantas na área da casa, como você mesma sabe, que servem para ajudar a restabelecer a saúde, preservar a vida. Nunca para prejudicar, conforme aprendi com o meu avô. Perdoe-me, mas eu não posso fazer o que me pede, porque a vida, mesmo em seus primeiros sinais, isto é, começando, é um dom do Pai Criador. Tenha coragem e siga em frente preservando o seu filho, pois não é certo matar, principalmente quando se trata de um indefeso, sem que esteja cometendo um crime perante as leis de Deus. Como pode ser isso? Por acaso eu não posso usar o meu corpo como desejo? Você pode, mas não deve, porque não tem o direito de determinar a morte de um ser que, embora esteja em seu corpo, não lhe pertence, porque antes de tudo ele é filho de Deus. Quem age à margem das leis divinas responde por isso, pois da justiça divina ninguém escapa. Sendo médico, Lúcio sabia que isso poderia acontecer. Mas, ainda assim, ele me abandonará e jamais assumirá a paternidade. Se eu persistir, como você me propõe, todos os meus planos e realizações, sonhos de melhoria de vida, ruirão. É justamente isso que não quero, e não posso. Se eu não encontrar a ajuda que preciso, farei com as minhas próprias mãos, e resultará não apenas no aborto, mas também na minha vida, disse com o rosto molhado de lágrimas. Dodô, assustado com a expressão da jovem,
esqueceu-se da recomendação do seu patrão e, além de mandá-la entrar, levou-a ao quarto de Lúcio e falou, revelando pelo tom da voz a bondade que portava no íntimo. Deite um pouco e relaxe. Depois de alguns minutos, ele pediu. Menina Cedélia, não faça nada por agora. Dê-me tempo, o suficiente para pensar, mesmo porque eu não tenho entre as minhas plantas o que você me pede. Deixe seu endereço, para que no máximo em 2 dias eu possa lhe procurar, levando-o à melhor solução. Cedélia, durante algum tempo, fora funcionária do consultório médico do Dr. Lúcio, que, ao vê-la pela primeira vez, se encantou com sua beleza física. Dominada pela empolgação, ela não resistiu aos constantes assédios e foi se entregando aos poucos ao médico, sem medir as consequências. Ele, por sua vez, enganando-a com promessas para o futuro, afastou-a do trabalho para evitar comentários, já que sabia ser ela de uma família sem recursos financeiros e residente na periferia da cidade, o que, no seu conceito, poderia ser ruim para sua reputação. Ela, no entanto, imaginando que seria a grande oportunidade de uma mudança em sua vida e na dos familiares, deixou-se conduzir pelas intenções do médico, que, encontrando facilidade, passou a usá-la sem qualquer observação de suas responsabilidades. Mesmo sabendo-a necessitada, nada fazia por ela. Cedélia saiu e Dodô foi cuidar dos seus afazeres, mas não conseguia se tranquilizar. No final da tarde, sentou-se no banco de sua preferência, entre as flores da área jardinada da mansão, para contemplar o pôr do sol, hábito conservado havia muito tempo. Porém, como não conseguia se concentrar na beleza formada pelos últimos raios dourando as nuvens, por causa da decepção que sentia com o comportamento do Dr. Lúcio e a ilusão de Cedélia, ficou conjecturando. Ora, essa menina, filha de família pobre, sonha, cheia de ilusões, em ser a esposa do rico e bonito doutor, que, apesar da aparência física e da fingida fineza de trato, sem querer julgar, não é flor que se cheire. O pior é que a paixão desenfreada pode realmente levá-la ao suicídio. Depois desse pensamento, ele fechou os olhos, amenizou as emoções e, concentrado, passou a balbuciar. Meu Deus, Pai da vida! Diz-me, Senhor, que faço com esse segredo e que caminho devo seguir para que tudo acabe bem, conforme indicam as vossas leis. Instantes depois de terminada a prece, exclamou, sorrindo. Já sei. Em seguida, dirigiu-se ao amplo quintal da mansão, colheu muitas folhas, voltou ao interior da casa e, tranquilo por achar que já havia encontrado a solução, sentou-se numa poltrona, procurando compreender a explicação de Jesus, no diálogo que tivera com Nicodemos, sobre o nascer de novo. Minutos depois, sentiu as pálpebras pesadas e disse: Nunca senti sono a essa hora. Tentou levantar-se para reagir, mas, sentindo as pernas sem firmeza, recostou-se na poltrona, fechou os olhos e balbuciou. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Em instantes, mesmo com o corpo físico já em sono profundo, viu-se como em sonho num lugar para ele estranho, e disse a si mesmo: Onde estou? Que lugar é esse? Em seguida, ouviu uma voz pausada. Meu filho, não se aflija. Está tudo muito bem. Quem fala comigo? Sou eu, Isabel. Como ele demonstrou estar alheio naquele momento, ela explicou. A avó de Lúcio. Ele, que a tinha como sua benfeitora, porque fora ela quem o amparara na mansão quando criança, conforme narrado anteriormente, voltou a mente ao passado e respondeu. Sim, sim. É então a alma da amável e bondosa Isabel? Sim. Ouça atentamente o que vou dizer. Faça tudo o que puder para preservar a gravidez de Cedélia, porque esta é a oportunidade que foi dada ao reencarnante de concluir o seu ajuste com a divina lei. Mas, para isso, ele precisa do vínculo de pai e filho,
que já foi estabelecido entre ela e Lúcio. Ele não será criado por Cedélia, porque ela, na encarnação anterior a esta, suicidou-se. Por isso, a sua atual existência é complementar. Dodô, que prosseguia no estado de desdobramento, mas imaginava estar sonhando, ficou curioso para saber o que significava existência complementar, mas, ávido para resolver o problema de Cedélia, perguntou: "Que faço, então, bondosa senhora Isabel?" "Por enquanto," respondeu ela, "faça o que pensou há pouco e, se surgirem situações embaraçosas, não perca a calma. Uma prece ao Divino Mestre e abranda as emoções. E fique certo de que contará comigo, pois estarei sempre contigo quando houver necessidade, seja intuindo pelo pensamento ou desse mesmo jeito, em que te encontras, em desdobramento involuntário." Momentos depois, o servidor da casa abriu os olhos como se estivesse acordando e, lembrando de tudo que acabara de ouvir, decidiu acatar as sugestões da benfeitora Isabel, espírito. Quando ia levantando da poltrona para acender a luz, porque a casa já se encontrava escura, ouviu um ruído de chave na fechadura. Percebendo que era o Dr. Lúcio que acabara de chegar, dirigiu-se à porta e, quando o médico ia entrando, disse sorridente, tentando ser agradável: "Ó menino doutor! Mas que surpresa vê-lo em casa não tão cedo. Fico certo de que não é para ouvir a mesma conversa de sempre. Deus existe, Jesus é o nosso Salvador, mude seu jeito de viver. Não se preocupe, doutor. Descanse a sua mente e acalme o seu coração, porque, como dizem por aí, enquanto o aluno não estiver pronto, nenhum mestre lhe aparece. A prova disso é que não ignoro a minha ignorância. Mas se o doutor não se zangar, peço que ouça o que vou dizer. Embora eu seja solteiro por opção, não deixe de reconhecer que ser pai, bondoso e responsável, é uma das maiores realizações do homem que busca a alegria de viver." Lúcio deu de ombros e, demonstrando no semblante a pouca importância que fazia questão de dar ao servidor da casa, disse, ensaiando um sorriso desdenhoso: "Melhor que vá para o seu quarto, pois hoje eu quero ficar sozinho, sem ouvir as suas bobagens." "Mas que bom, menino doutor. Eu estou muito cansado, fazendo tudo sozinho nesta casa tão grande." Uma hora depois, quando ele já estava em sono profundo, acordou assustado com gritos do médico, que batia fortemente na porta do quarto. "Meu Deus, o que será agora?" Abriu a porta e o médico entrou com um travesseiro na mão. Aproximou-se e colocou-o à altura do nariz do empregado, empurrando com toda a força do braço e bradando: "Cheire, cheire e me diga. O que significa isso? Que perfume é esse em meu travesseiro?" "Não sei. Não conheço nenhuma marca de perfume." "Você que usa sempre é quem deve saber." "Então alguém esteve aqui em casa e você deixou entrar." "Quem?" "Fala." Para não faltar com a verdade, foi a menina Cedélia. O que ela queria, já que sabia da minha ausência? Ela não queria nada que lhe pertence. Estava muito aflita e veio me pedir conselhos, imaginando, a coitadinha, que eu tinha como ajudá-la. Mas quem sou? Nem precisava perguntar, porque esse é mesmo o perfume dela. Isso mesmo. Você é quem realmente deve saber. Não eu. Só tive até agora uma namorada, mas ela não usava perfume assim, tão gostoso como esse, falou sorrindo, tentando acalmar o seu jovem patrão, e completou: "Por que ficar zangado com isso? Ela é uma bela moça e se deixou o seu travesseiro assim perfumado, foi para agradar. E quem faz isso, deve sentir, pelo menos, um pouco de carinho. É uma interesseira. Não a quero aqui em minha casa." É difícil entender quem se encontra numa situação melhor ou pior. Se ela, que você tem como interesseira, ou você, que, mesmo pensando assim,
explora e a engana com promessas que não pretende cumprir. Ouvindo isso, o médico, que se dirigia à mesa, pois ainda não havia jantado, aborrecido, retirou-se da sala, mas Dodô o seguiu. Acalme-se, menino doutor. É bom não se irritar com pequenas coisas, a ponto de deixar até de comer. É isso mesmo. Pode retirar o jantar, porque você me fez perder o apetite. 3 dias depois da visita de Cidélia, Dodô, de posse do endereço, foi à sua procura. Ao chegar ao local, ficou surpreendido com a pobreza do lugar. A pequena casa ficava numa ribanceira e o seu aspecto denunciava a carência que, certamente, seus moradores experimentavam. Como a janela estava aberta, ele chegou em frente e chamou. Uma mulher, aparentemente contrariada e reclamando com o marido, ao vê-lo foi logo falando, impaciente. Se veio pedir alguma coisa, bateu na porta errada, porque não tenho nada para dar. Graças a Deus, eu não estou precisando de nada, a não ser falar com Cidélia. É aqui mesmo que ela mora. É, sim. Ainda está dormindo. Desde que saiu do emprego, chega em casa quase sempre muito tarde. Tudo errado nessa casa, meu senhor. Espere um pouco, eu vou acordá-la. Momentos depois, Cidélia apareceu sonolenta e, tentando se situar, perguntou. Você aqui? Oh, isso me alegra. Certamente trouxe o que eu pedi. Sim, menina Cidélia, mas antes eu preciso ter uma conversa com você. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Desceram a ribanceira, com cuidado, porque ficar escorregadia depois de uma chuva aí, num local mais reservado, ele entregou a encomenda. São as folhas? Perguntou ela com muito interesse. Com o propósito de desviar o assunto, para não responder a pergunta, ele explicou, entregando-lhe uma garrafa cheia de líquido. Isso aí é um preparado de folhas que você deve tomar uma xícara agora pela manhã, outra à tarde, e a última na hora de dormir. O mesmo procedimento amanhã e depois. São 3 dias. Só depois disso você abre esse envelope e segue, rigorosamente, as indicações contidas nele. Seguirei, sim, todas as suas instruções. Há ainda uma recomendação. Não deve, por enquanto, se encontrar com o doutor. Perdeu noite. Reconfortada pela esperança de se livrar da gravidez, ela agradeceu com um abraço e, em seguida, entregando-lhe um pedaço de papel explicou. É o endereço de uma amiga onde eu vou ficar por estes dias, para evitar que a minha mãe, que já é tão sofrida, piore ainda mais, sabendo disso. Dodô deixou o local, satisfeito com o que estava fazendo, pois na sua concepção não havia nada melhor no momento. Naquele mesmo dia, ao chegar a casa ainda mais cedo do que no dia anterior, o Dr. Lúcio foi logo perguntando. Não deixou ninguém entrar aqui, não é mesmo? E, sem esperar a resposta, prosseguiu interrogando. Mandou as roupas para a lavadeira? Limpou a casa, preparou o jantar? Dodô ficou olhando em silêncio para o médico e, a seguir, em vez de responder, fez a seguinte pergunta. Menino doutor, quando foi que eu, porventura, deixei de cumprir as obrigações que me são impostas? Isso não responde. Fez ou não fez tudo o que acabei de perguntar? Já que você estudou tanto, deveria saber que a impaciência e o mau humor são atitudes nocivas ao corpo físico e desagradam muito a quem está por perto. O criado foi à cozinha e, depois de servir o jantar, observando o médico, que estava sentado na poltrona em silêncio, perguntou, bondoso. Está se sentindo só, não é mesmo? Que pergunta boba. Quem às vezes não se sente só? Eu acho, respondeu Dodô, que quando fazemos boas amizades, quando dividimos as nossas alegrias com os outros e quando permitimos que o amor encha por inteiro o íntimo,
dificilmente nos sentimos sozinhos. Você e os seus bobos conceitos. Fazendo de conta que não ouviu, Dodô mudou imediatamente para o assunto que lhe interessava. Nunca pensou, menino doutor, no carinho que o senhor Manuel Honório lhe dedicava? Na alegria com que atendia os seus pedidos e satisfazia os seus caprichos? Na satisfação com que segurava a sua mãozinha de criança e o abraçava amorosamente? Oh! Enfim, você tocou em um assunto agradável, mas, ainda assim, não diz respeito ao que falava há pouco. Mas me diga. O que você está pretendendo com essa conversa? Respondo com outra pergunta. Não pense em experimentar essas mesmas emoções, apertando nos braços e aconchegando ao coração um filho. Dodô desejava muito resolver a situação de Cidélia e, por isso, tocava no assunto que tanto lhe interessava, observando as reações do médico, que se mostrava irredutível. Conversa encerrada. Esse é um assunto que não tenho o menor interesse de tratar, porque não gosto de complicação. Um filho precisa de um lar. E o lar é constituído, inicialmente, de pai, mãe. E fique sabendo de uma vez por todas que eu, em nome da gratidão que devo à minha mãe, que me deixou a maior parte da herança, e ao meu pai, que tanto fez para ampliá-la e transformá-la numa grande riqueza, jamais a dividirei com quem quer que seja. O filho já nasce herdeiro. A mãe, por ser esposa, logo se julga no direito de exigir o que nada fez para merecer. Nem casamento e nem filhos. E não me toque nunca mais nesse assunto. Menino doutor diz isso porque ainda não amou de verdade uma mulher. Se eu viver mais alguns anos, verei. Você é doutor, mas não sabe que o amor é muito mais valioso do que qualquer interesse em bens materiais. Você pensa assim porque não está no meu lugar. Sou mais rico do que você, porque sinto paz e não vivo preocupado com coisas materiais, já que não as possuo. Penso que é melhor assim, por entender que tudo que existe faz parte do universo. Nada nos pertence. Seu Manuel Honório, mesmo sabendo que a maior parte dos bens estava no nome de Dona Teresa, só porque tinha dela uma procuração, achava que tudo era dele. Pergunto. Ainda é? Mas de qualquer maneira, ele raciocinava um pouco melhor, porque pensava no filho como seu herdeiro, no caso, você mesmo, menino doutor. O qual, quando terminar essa existência, deixará tudo o que pensa lhe pertencer para quem? Quem será o proprietário, sabe me responder? Porque o médico ficou pensativo, ele continuou falando. Não seria melhor ter, pelo menos, um filho como herdeiro, como fez o seu pai? Não estou preocupado com isso e nem quero pensar em morte, porque deve estar ainda muito longe. Conto só 30 anos, tenho uma ótima saúde. Se por acaso adoecer, tenho dinheiro de sobra para procurar, em qualquer lugar do mundo, os melhores recursos da medicina. Ó menino doutor, como você precisa conhecer o que se encontra além das nossas possibilidades e pobres percepções. São tantas as situações e circunstâncias que surgem, e o dinheiro, por muito que seja, não resolve. Dodô, falou Lúcio, mudando repentinamente o tom da voz. Não abuse da minha bondade. Ora, nem sei por que estou aqui lhe dando atenção. Seus conceitos servem somente para si mesmo. Se você fosse um pouco inteligente, saberia medir a distância entre nós e descobrir a diferença entre uma mente esclarecida e uma obscura. Eu diria a diferença entre já estar no amor ou ainda na dor, e ter que percorrer uma longa e extenuante distância para chegar ao amor. Eu compreendi o que você está insinuando, e isso me motiva a lhe fazer uma última pergunta. A senhora sua avó, Dona Isabel, e sua mãe, Dona Teresa, tinham mentes obscuras. Oh, que comparação esdrúxula! Mas é claro que não. Você mesmo sabe que a minha avó foi professora, dentre as mais respeitadas. Graças à sua sabedoria,
Todos tratavam-na de mestra das mestras. E a minha mãe, além de ser uma mulher de grande nobreza, conquistou um título ainda raro entre as mulheres. Foi uma excelente advogada, quando essa profissão é exercida quase exclusivamente pelos homens. E por hoje chega de ouvi-lo. Afinal, Dodô, você só aprendeu a ser empregado doméstico, e não adianta eu me esforçar para lhe esclarecer os meus pontos de vista, porque você não demonstra capacidade para entendê-los. Os meus conceitos, que para você, menino doutor, nada valem, me foram transmitidos por elas. Entenda agora o porquê da minha pergunta. Se elas pretendessem realmente fazer isso, seria comigo e não com você. Não perderiam tempo com um criado. É uma pena que você, doutor, nem conversava com elas. Só com o senhor seu pai, que, com todo o respeito, não acreditava em mais nada a não ser no ilusório poder do dinheiro. 3 dias depois desse diálogo, o servidor da casa, mesmo na expectativa do resultado da sua ajuda a Cedélia, percebeu que Dr. Lúcio se encontrava aparentemente mais calmo. Reflexivo. Chegou cedo, sentou-se na poltrona de sempre, por questão de preferência. Logo que Dodô entrou na cozinha para servir o jantar ao patrão, ouviu-o chamá-lo e foi rapidamente atendê-lo. Sempre às ordens, menino doutor. Você sabe onde reside Cedélia? Não, respondeu secamente. Pode me dizer o porquê dessa cara feia? Feio sempre fui. Doriano, levante a vista e olhe para mim. Essa atitude é de quem não está com a consciência tranquila e, por isso mesmo, falta coragem para olhar nos olhos do outro. Você deve estar tentando me esconder alguma coisa. Não esconderia nada referentes aos seus interesses, disse e saiu pensando. Às vezes o segredo me obriga a fazer algo que abomino, por achar muito feio. A mentira. No dia seguinte, quando já estava de saída para ir à procura de Cedélia, o servidor da mansão ouviu-a chamando lá fora. Ao vê-la, não escondeu a satisfação que sentia. Ó menina Cedélia, sua presença é motivo de grande alegria para mim. Ela se aproximou e abraçou-o, cheia de emoção. Eu vim agradecê-lo pelas mensagens que você colocou no envelope, as quais mudaram o rumo da minha vida. Jamais pensarei em tentar contra a minha própria vida nem em provocar aborto, pois nunca imaginei que fosse algo assim tão sério. O pior é que, quando tomei essa decisão, já havia ingerido todo o conteúdo da garrafa, e você me disse que o efeito se daria no 3º dia. Exatamente hoje. Agora eu preciso da sua ajuda, porque não quero mais abortar. O bom serviçal da mansão dos Anórios riu alegremente e, em seguida, falou convicto. Fique tranquila, menina Cedélia, porque o conteúdo da garrafa era apenas um chazinho para você acalmar sua mente e poder compreender o sentido das mensagens. Por isso, fique certa de que o molequinho vai nascer bonito e sádio. Você acha que vai ser um menino? Como sabe disso? Ó menina Cedélia. Às vezes, sem observar o que estamos dizendo, falamos o que não devemos. Ele disse isso tentando encerrar o assunto, para não responder à pergunta de Cedélia. Mas, percebendo-a na expectativa da resposta, e sem querer desapontá-la, esclareceu. Sei que se trata, realmente, de um menino, mas não devo dizer de quem tive a informação. Por enquanto não, porque você, menina Cedélia, não acreditaria. Se eu não acreditasse na sua sinceridade, não teria acatado as que suas sugestões e também não estaria agora tão convicta de que agi certo, diante do que li nas mensagens, e muito satisfeita pela possibilidade de ser mãe, apesar de saber que o futuro é preocupante para mim e uma criança. Menina Cedélia, cuidado com o que pensa, porque o pensamento é o condutor do destino que traçamos para nós. E quando pensamos fortemente em alguma coisa ou situação, podemos já estar estabelecendo o acontecimento, que pode ser bom ou ruim,
a depender do tipo de pensamento. Assim sendo, não diga que o futuro lhe será preocupante. Diga que ele lhe será risonho. Mas a verdade, Dodô, é que eu não tenho onde morar, porque na casa dos meus pais, mesmo que eles me aceitassem como mãe solteira, não serviria. O ambiente não é recomendável para uma criança aí. Trabalho, nem pensar, porque ninguém emprega a gestante. Seu filho tem um pai. Você não o gerou sozinha. Lúcio não deve sequer tomar conhecimento disso, porque, mesmo agora contra minha vontade, me forçaria a praticar o aborto. O que ele está acostumado a fazer com mulheres jovens da classe rica, que o procuram para ocultar o resultado de um comportamento não recomendável, como o meu próprio exemplo. Nem assim ele deixa de ser o pai, embora seja muito difícil comprovar, uma vez que será sua palavra contra a dele. E, como a dele tem mais peso, por causa da influência do dinheiro. Mas eu tenho uma boa ideia. Penso que vai dar certo o que eu quero fazer, porque tem gente, além de nós, interessada no assunto. Ele se referia a Isabel e Teresa, que, mesmo desencanadas, se interessavam muito pela educação moral de Lúcio e pelo espírito que reencarnaria por meio de Cidélia. Eu me refiro, ainda, insistiu Cidélia, ao meu sustento até ele nascer, e depois, enquanto for pequeno, porque será difícil sair para trabalhar. Menina Cidélia, não duvide de que a vida pode sofrer mudança de rumo, e nem sempre as coisas são assim tão ruins ou difíceis como pensa. Fique despreocupada, porque a partir de hoje não lhe faltará nada. Você terá boa alimentação, porque eu vou lhe ajudar. Cidélia ficou assustada, pois, apesar de constatar a bondade das ações de Dodô, não o conhecia o suficiente para saber quais as suas reais intenções. Por isso, disse, resoluta: eu não posso aceitar, porque não há motivo que justifique toda essa sua dedicação para comigo, sem que haja um interesse. Compreendo a sua hesitação, mas não passa pela minha mente o que você deve estar pensando e lhe deixando receosa. Sou um homem de 50 anos. Muitos na cidade ainda casam. Se eu quisesse, também já teria me casado, porque não me faltam condições para isso. Mas preferi ficar solteiro e permanecer nesta casa, em gratidão à minha benfeitora Dona Isabel e também à Dona Teresa, para mim, duas raríssimas pessoas, que ainda em vida me pediram para que eu não deixasse a mansão, por causa do menino doutor. E por isso, há muito tempo elas abriram uma conta no banco em meu nome e passaram a fazer depósitos, pensando no meu futuro. Elas me disseram uma vez que faziam isso porque não sabiam se, quando não estivessem mais entre nós, o menino doutor me aceitaria na casa, como elas desejavam. E depois que passei a receber salário, pelos trabalhos domésticos, juntei ainda mais dinheiro, pensando em comprar uma casa, para, se o doutor cumprir a qualquer tempo as constantes ameaças de me pôr fora daqui, eu ter onde residir. Mas agora vou fazer isso rapidamente e você poderá morar nela, enquanto houver necessidade. Fez uma pausa aí, em seguida, disse resoluto: quanto ao seu sustento, já que nada me falta nessa casa, vou passar para você o salário que recebo mensalmente. O que sobrar da sua alimentação, aproveite para ir comprando o enxoval do molequinho. Cidélia abraçou-o, com o rosto molhado por lágrimas, brotadas da forte emoção. Alguns dias depois, o serviçal da mansão dos Anórios entregava as chaves da casa que conseguira comprar e, por compreender que realmente seria difícil a gestante conseguir uma ocupação, já que na época ainda não existiam leis que garantissem esse direito, reafirmou seu compromisso de sustentá-la com os seus vencimentos enquanto lhe fosse possível. Com as chaves na mão, Cidélia abraçou choroso o amigo e externou, assim, os seus sentimentos. Gostaria de chamá-la de pai. O meu pai, infelizmente, se tornou inválida por causa da bebida alcoólica e, por isso, tornou-se também irresponsável em relação à casa e família.
Não seria melhor que você o considerasse um doente e sentisse compaixão? Sim, é verdade. Mas isso não mudaria a situação. Seria o primeiro passo dado para ajudá-lo, porque o sentimento de compaixão é uma expressão do amor. E o amor pode muito, minha filha. Você acha que eu posso ajudá-lo? Para ajudar aos outros é preciso, antes, aprender a guiar os próprios passos, e isso é possível porque Deus já nos dotou de todas as possibilidades necessárias ao crescimento, pelo despertar de potencialidades que estão adormecidas em nós mesmos. É só tentar acordá-las. Como você aprendeu a viver com tanta bondade e sabedoria? Não se engane, menina Cidélia. Vou te responder com uma frase que encontrei em um livro que gosto muito de ler. A única coisa que realmente eu sei é que nada sei. Mas um pouquinho de compreensão que consegui sobre a finalidade da vida foi lendo bons livros, inclusive o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu nem conheço esse livro. Você acha que, se eu quisesse, conseguiria aprender também alguma coisa para mudar o meu jeito de viver? Sem dúvida. Se for esse realmente seu interesse, posso emprestar os mesmos livros do meu uso. E já que, por enquanto, você só vai cuidar de si mesmo até o neném nascer, aproveite para transformar o tempo em algo precioso. Capítulo 3. Vendo sem crer. Enquanto a bondade não é despertada, os espinhos da indiferença cravam o coração dos que não desejam amar. Dizia Akbar. O Dr. Lúcio, que se encontrava cismado com a ausência de Cidélia, pois ela não mais o procurara, saiu do consultório médico e seguiu direto para um restaurante, ponto de encontro com os amigos de classe, que já estavam habituados a se reunir madrugada adentro, movidos pelo efeito do álcool. O ambiente, sob a ótica distorcida dos que se sentiam em um pedestal mais alto, era considerado de alto nível. Entretanto, visto pelo lado da verdade e sob o olhar da espiritualidade, não era moralmente sadio, pois a baixa vibração acabava atraindo desencarnados viciados, que passaram a residir na casa. Lúcio chegou ao local ainda muito cedo. Não vendo os companheiros de noitada, pois ainda não haviam chegado, dirigiu-se a uma mesa num canto mais isolado do salão, mas bem visível para quem passava pela rua. Logo que se acomodou na cadeira, sentiu vontade de não participar, naquela noite, dos desregramentos de sempre. Pensou em ir direto para casa, mas lembrou-se de que lá acabaria se sentindo só, já que não considerava Dodô uma companhia à sua altura, porque, além de menosprezá-lo por ser descendente de escravos, os assuntos que seu empregado abordava despertavam sua consciência, que, por sua vez, o alertava para uma mudança de comportamento, o que ele não queria. Por isso é que se aborrecia e, mesmo sabendo que o criado não estava errado, contestava veementemente o que ele dizia com bondade e sincero interesse, desejoso de que o patrão adotasse um procedimento moralmente sádio. A dúvida o fez permanecer no local até quando percebeu que um homem com aparência jovem, após dirigir o olhar em sua direção, foi ao seu encontro. Depois de cumprimentá-lo, começou a falar compassadamente. Penso que falo com o Dr. Lúcio, estou certo? Sim, respondeu sem esconder o menosprezo pelo visitante desconhecido, e perguntou. Que deseja? Particularmente, nada. Entretanto, o assunto que tenho a tratar considero de grande importância para o doutor. Acho que o senhor está enganado, porque tudo que se refere a mim está sob controle. Posso garantir que sou um homem realizado, e tudo o que desejo tenho na mão. Sou uma pessoa socialmente importante. Por isso mesmo, seja qual for seu assunto, a mim não interessa, respondeu duramente. Não discordo do seu pensamento. Mas há em seu semblante o sinal de um inimigo interior que repele a possibilidade da paz. Por isso mesmo, o senhor não consegue se livrar da ansiedade com que busca sensações inconvenientes,
produzidas pelo uso de bebidas alcoólicas e pela sensualidade, sem compromisso com a moral. Não se trata de qualquer julgamento ou crítica, pois devo respeitar seu livre-arbítrio. Como sabe da minha vida, para descrevê-la de tal maneira? Perguntou Lúcio, contrariado. Garanto que nada saberia sobre você sequer o procuraria se alguém que muito lhe preza não houvesse me pedido isso. Essa pessoa chama-se. Parou de falar, pegou no bolso da roupa uma folha de papel, que pôs sobre a mesa, e um lápis, que, ao segurar entre os dedos, começou a se movimentar e rapidamente deixou uma assinatura no papel. Dr. Lúcio ajeitou os óculos e, ao constatar a quem o nome pertencia, disse, nervoso: Você deve ser um impostor qualquer, decidido a me importunar. Posso mandar prendê-lo por falsificação. O desconhecido sorriu, demonstrando tranquilidade, e respondeu: Essa pessoa encontra-se aqui do meu lado e pede que você adote um melhor comportamento enquanto há tempo, porque a vida física passa rápido, assim como um sopro do vento um pouco mais forte apaga a chama da vela. Mas são os vendavais que arrastam, de um momento para outro, os falsos poderes ostentados e mantidos pelo dinheiro, pelo intelecto, mas nunca pelo aprimoramento moral. Embora se sentindo incomodado, Lúcio ficou sem reação, mas ainda assim protestou. Eu não preciso ouvir o que não desejo, principalmente de quem sequer conheço. A pessoa a que me refiro, respondeu o desconhecido, pergunta se você ainda se lembra de quem lhe deu, certa vez, esta mensagem. Cegos são os que não aprenderam a ver, e surdos são aqueles que fecham os ouvidos à verdade. Depois de pequena pausa, disse ainda: Ela afirma que isso foi guardado por você mesmo, onde se encontra o seu diploma de médico. Dr. Lúcio levantou-se repentinamente da cadeira e retrucou: Não aceito essa insinuação, porque eu sou ateu. É por isso que tento gozar a vida da minha própria maneira, enquanto sou jovem, e até quando a vida me permitir. Ela está dizendo, ainda, que é bom você tomar cuidado com o fígado, não só por causa da bebida alcoólica, mas, sobretudo, pelas reações bruscas, principalmente no trato com as pessoas mais pobres. O médico aqui sou eu. E sei cuidar de mim. Desapareça da minha presença, para que eu não perca a paciência e mande imediatamente prendê-lo. Passe bem, nobre médico. E se o vendaval da vida tentar arrastá-lo, conte comigo, pois nada desejo em meu próprio proveito. Quanto a esse encontro, pense direito e procure atender ao pedido da pessoa cuja assinatura está aí no papel, o qual faço questão que leve, porque diz respeito a um ente muito querido do seu coração que tentou, dessa forma, ajudá-lo. Ah, sim. Esse é o endereço onde posso ser encontrado. Peço para guardá-lo, porque é possível que seja essa a porta que lhe será aberta para o traçado de um novo destino, disse, estendendo a mão e levantando-se da cadeira que ocupara mesmo sem ter sido convidado. Em seguida, desapareceu rua abaixo, enquanto o médico, com o papel ainda na mão, falava para si mesmo. Sempre aparece alguém para me tirar a tranquilidade. Resolveu sair do local, pois o diálogo inesperado tirou-lhe a vontade de estar com os amigos. Depois de andar bastante, tentando esquecer o que denominou de incidente, chegou a uma das principais praças da cidade. Logo que se sentou num banco, uma mulher se aproximou e perguntou-lhe: Pode me dar um pouco da sua atenção? Você de novo vai me importunar? Saiba de uma vez por todas que eu não quero ouvi-la, seja qual for o assunto. Naquele mesmo dia, para a admiração de Dodô, antes das 8 horas da noite o médico já se encontrava em casa. Ao vê-lo, ainda entrando, aproximou-se. O jantar está servido. Precisa de mim para mais alguma coisa? Perguntou já saindo. Penso que não. Mas, se for o caso, chamo-o. O empregado fechou a porta, pegou entre os livros que mantinha escondidos de Lúcio o que mais gostava,
Mas, antes de começar a ler, como era sua intenção, ouviu seu jovem patrão chamá-lo e foi rapidamente atendê-lo. Não gostaria de conversar um pouco antes de dormir? Que teria esse pobre ignorante para conversar com o sábio doutor? Minha conversa só tem importância para pessoas como eu. Portanto, me dê licença. Sente-se aí, disse Lúcio apontando a cadeira. É uma ordem. Agora, relaxe e me diga por que esse seu insistente interesse de falar sobre a existência de Deus, Jesus, vida após a morte. Mesmo sabendo que não acredito. Para que me dizer essas coisas? Menino doutor, vi o pequeno nos braços da senhora Teresa. Carreguei-o muitas vezes, também, nos meus braços. Acompanhei o seu crescimento até ficar adulto. Senti muita alegria quando você retornou dos seus estudos em Portugal, trazendo o diploma do curso de medicina, embora não houvesse me mostrado. Depois de uma pequena pausa, percebendo que o médico estava atento, prosseguiu. Não tive a satisfação de ser pai, porque dediquei minha vida a esta casa e aos seus proprietários, como gratidão à bondosa Dona Isabel, por ter aqui me acolhido, e a Dona Teresa, por ter me tratado com a bondade de uma santa, mas isso não retira do meu íntimo a possibilidade de sentir o amor paterno. Embora esse sentimento esteja guardado só para mim, por compreender que você se sentiria muito infeliz se tivesse um pai negro, sem valor, como sou visto pela sua ótica. Qualquer outra pessoa com sensibilidade certamente se levantaria do lugar onde estivesse sentada e daria pelo menos um abraço de gratidão no bom criado. Lúcio, no entanto, ensaiou apenas um sorriso sem graça e perguntou, com ar de crítica. Quer dizer que, se você tivesse um filho, o educaria segundo o seu pensamento? E, tudo isso sendo ilusão, como penso, que seria desse filho? Ainda bem que ele não existe. Se eu tivesse um filho, certamente não seria doutor, porque eu não teria condições de mantê-lo no estudo até esse ponto. Mas saberia, pelo menos, que tudo que existe, desde a Terra até todo o universo, que não foi criado pelo homem, tem um autor, porque não há efeito sem causa. E, mesmo que não soubesse o seu nome ou qualquer outro atributo, eu o respeitaria em reconhecimento à sua superioridade. Considerando a hierarquia, eu, que sou apenas um empregado doméstico, não o respeito pelo seu título de doutor. Respirou fundo, depois de uma pausa, e voltou a falar. Esse filho saberia, também, que a vida não vale pelo que supostamente temos, mas, sobretudo, pela qualificação moral. Saberia que o entendimento e o respeito ao direito do outro enseja o amor fraterno, que é o elo entre todas as criaturas. Assim, teria cuidado para não se comportar de maneira que prejudicasse aos outros e a si mesmo. Saberia da mesma forma querer para os outros o que desejasse para si mesmo. Assim, não enganaria e nem brincaria com os sentimentos dos outros. Não exploraria a fragilidade de muitas jovens que às vezes se deixam enganar por uma conversa bonita, cheia de falsas promessas, e acabam caindo na malha da maldade e da insensatez daqueles que pensam que podem tudo. Pelo menos, doutor, esse filho não seria absolutamente apegado às coisas materiais, porque eu lhe diria que nada nos pertence, pois, além de tudo passar tão rápido, o apego escraviza. Esse filho, doutor, poderia cultivar bons sentimentos, porque eu me esforçaria para exemplificá-lo e... Você não acha melhor conduzir a sua conversa sem diretas? Lúcio interrompeu abruptamente. Apenas respondi à sua pergunta. A resposta não poderia ser dada tão somente com uma frase. Agora, se me permite, vou descansar o velho corpo. E ver também se, com todas essas ideias fora da realidade prática, consegue ter uma boa noite, desdenhou o médico. Dodô deixou a sala. Dr. Lúcio, impressionado com os argumentos do seu empregado, começou a pensar. Isso me confunde.
Não consigo compreender como pode uma pessoa que aprendeu apenas a ler e a escrever, e com toda uma vida dedicada a trabalhos domésticos, expressar-se desse jeito. Onde teria ele conseguido essa facilidade de comunicação e tanta afluência ao falar? Ainda com esse pensamento, deitou-se e logo que adormeceu viu, em desdobramento involuntário pelo sono, um grupo de espíritos que passara a persegui-lo. Amedrontado, despertou no corpo físico e, imediatamente, foi procurar o servidor da casa. Dodô, levante. Estou precisando de você. Antes que o criado perguntasse alguma coisa, Lúcio foi logo falando. Tive um pesadelo horrível e não estou me sentindo bem. Isso pode ser um simples problema de sintonia, mas também algo mais sério, como débitos do passado. Sintonia. Mais uma das suas? Venha logo. Você poderia receitar um medicamento para si mesmo. Mas, já que não faz isso, vai tomar um chá de folhas de alfazema para acalmar os seus nervos. Depois do chá, o médico começou a narrar o que definiu como pesadelo. Eram 3. Com fisionomias odientas, passaram a me xingar com nomes depreciativos e fazer acusações, nesse tom. Você, além de tirar tudo o que era nosso, agora, para piorar a situação, ajudou a matar os nossos irmãos antes de nascerem. Você é um ladrão e criminoso. 2 me seguraram, e o outro passou a me agredir. Sem forças para reagir, fui tomado de pavor ao ouvir um deles gritar no meu ouvido. Farei o que puder para que você perca tudo o que recebeu sem esforço, pois foi deixado por seu pai, que era igualzinho a você. Você é um traidor. Seu título de doutor nada vale para nós. Sem saber o que fazer para me livrar deles, percebi mentalmente a imagem da minha mãe e, mesmo na situação difícil em que me encontrava, lembrei-me do que ela me disse um dia. Meu filho, o pensamento, quando direcionado ao bem, pode mudar qualquer situação. De repente, me nasceu um grande desejo de mudar a minha vida para melhor e, sem entender, fui tomado por uma forte disposição. Foi assim que consegui me livrar do pesadelo. Acho que o jantar que você preparou me provocou má digestão. Menino doutor, isso não se chama má digestão e, sim, má compreensão sobre o jeito de viver. Ainda pálido e suando, Lúcio voltou-se para Dodô e ordenou. Silêncio total em relação a isso. Do contrário, podem pensar que eu estou enlouquecendo. Apesar de discordar de você em muitas coisas, não tenho motivo para desconfiar da sua honestidade, em se tratando dos seus deveres para com esta casa. Por isso, sei de antemão que você guardará esse segredo. Menino doutor, o que acontece no interior desta casa daqui não sai. Disse isso, mas já estava planejando pedir ajuda aos companheiros de um grupo de estudo da doutrina espírita, pois suspeitava ser o começo de uma obsessão. Era mais um segredo que, graças à fidelidade do bom serviçal, não sairia da mansão dos Anórios. Mas, para manter essa atitude de lealdade, Dodô mantinha, também, a autovigilância para não deixar escapar, já que toda criatura humana sente necessidade de se expressar, sobretudo quando o assunto é preocupante e exige solução. O criado da casa fez companhia ao médico, que estava amedrontado, até o dia amanhecer. Mas logo que ele saiu para suas atividades, Dodô começou a repassar pelo pensamento as lições luminosas de Jesus e fixou a mente na que recomendava, aos que quisessem segui-lo, carregar a sua cruz. Depois de meditar sobre esse ensinamento, sentiu-se mais encorajado e afirmou para si mesmo: Deus não colocaria em nossos ombros peso superior à nossa força. Depois disso, tranquilizou-se, acomodou o corpo na cama e dormiu. Momentos depois, em desdobramento pelo sono natural, ouviu alguém falando e, cheio de curiosidade, pensou: essa voz parece a da respeitável e bondosa Dona Isabel. Sim, meu filho,
respondeu a entidade, sorrindo, sou eu mesma. Ouvindo isso, o pensamento de Doriano foi direto aos problemas ligados ao Dr. Lúcio e Cidelia. Sua intenção era pedir orientação, mas, mesmo sem que ele tenha pronunciado qualquer palavra, ela respondeu: não se aflija. Em vez disso, confie nas leis de Deus e na justiça divina. Entretanto, não deve, em nenhuma hipótese, tentar mudar uma situação causada por uma semeadura de sementes mal selecionadas, porque a colheita estabelecida pelo comportamento da pessoa é obrigatória. Por isso, não pense em alterar o que se encontra, por lei, já definido. Por outro lado, você pode ajudá-lo se ele aceitar a sua ajuda. Dodô quis saber se agia bem, dispondo dos seus poucos recursos para amparar o filho de Cidelia, já que ela não dispunha de quase nada, ou se seria melhor tornar o Dr. Lúcio consciente do que estava ocorrendo para que ele assumisse sua responsabilidade. Faça bom uso da bondade que você já sente pela criatura humana. A bondade, filha do amor, quanto mais usamos, mais a temos. Não deve tratar do assunto com Lúcio, porque ele, além de se revoltar contra a moça, como se fosse ela a única responsável pela gravidez, pode forçá-la à prática do aborto, o que não deve ocorrer em nenhuma hipótese. No porvir, as circunstâncias o levarão a tomar conhecimento da verdade. Se ele, por si só, não mudar o rumo de sua vida, a própria vida o encaminhará à necessária educação moral, que será trabalhada provavelmente pela dor. Percebendo que Dodô ficara preocupado, depois de pequena pausa ela concluiu: não esqueça que a vida, durante a longa caminhada evolutiva, faz uso de mecanismos necessários para o próprio burilamento, os quais são movidos pela justiça divina. E um deles é a dor, ponto de partida para se chegar ao amor. Dodô retornou ao corpo físico e nele despertou confortado, disposto para as suas atividades daquele dia, e tão animado, que passou a cantarolar uma canção portuguesa, a qual Isabel gostava de entoar, quando ainda em Canaã.